Boa noite, queridos amigos, aqui do canal Estante da Adri, sejam bem-vindos para mais esta live do livro Médico Jesus. Vou fixar aqui o capítulo em que estamos. José, boa noite, seja bem-vindo. Muri, querida, também chegando aí com a gente. Seja bem-vinda, viu? Quando quiserem até participar, entrar junto aqui na live, já fica o convite. Ah, Cris, que saudade, Cris, seja bem-vinda. Ju, querida, boa noite. Vou mandar lá pro grupo, que estamos ao vivo. Quem quiser e puder, mandar um aviãozinho para alguém que talvez também queira participar aqui da nossa live. Só clicar aqui, ó, nessa setinha e enviar para seus amigos. Herculano, boa noite, Jaque. A Mara também entrando aí com a gente. Coisa boa. Tá florido. Hoje a minha mãe pediu para avisar para vocês que ela não poderia estar conosco, porque ela teve que acompanhar meu pai num jantar. Mas ela disse que ela queria estar muito, muito aqui conosco. Olha quem chegou aí também, ó, Milton, querido amigo, boa noite. Joana Dark Barbosa, seja bem-vinda ao nosso clube de leitura, que é uma leitura comentada do livro Médico Jesus, um livro que fala de cura e que realiza para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, com certeza, o desenvolvimento pessoal, né? Porque a gente acaba se autodescobrindo mais um pouquinho e se autotransformando com certeza, né? Sempre agradecendo a editora Intelitera pelo apoio. Sorteamos aqueles 5 livros doados pela editora. Agradecer essa autorização por podermos estar aqui fazendo a leitura dele na íntegra. Vou mostrar o livro para vocês. O Médico Jesus, editora Intelitera, do autor José Carlos de Luca. Um livro lindo, né? Quem está acompanhando aí sabe que esse livro vale a pena ter, hein, gente? Vale a pena comprar, obter ele de alguma forma, porque deve ter também pelo Kindle, né? Eu não consigo ler no Kindle. Eu sou das antigas, eu preciso do livro físico. Mas quem gosta é uma maravilha. O Tiago chegou aí com a gente, boa noite. Então, dados nossos agradecimentos à Intelitera, agradecer a presença de vocês também aqui conosco. Mãe Libras, nossa querida Adri Herculano, lá do Rio Grande do Sul. Quem quiser colocar de que estado está assistindo a live também pode colocar aí nos comentários. É legal a gente saber, né, de todos os cantos que vem o pessoal para fazer essa leitura, o estudo. E quem quiser também, sinta-se à vontade para escrever, colocar nos comentários o que sente, a dúvida, aquilo que sente do que eu vou ler. Porque eu vou trazer a minha percepção, mas com certeza ele abre um leque enorme, né? Mas bora lá. Olha ali, ó, Campinas, São Paulo. O Herculano já nos trouxe de onde fala, de onde está, né? Que bacana. São Paulo tem um tio que mora em São Paulo, capital. Um primo também. Então, deixa eu ver com vocês aqui. No último programa, antes da gente fazer a nossa vibração, a nossa harmonização, melhor dizendo, né? No último programa a gente falou sobre autoconhecimento e foi trazida a fala de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E a gente, no momento lá, eu não falei, mas o que será que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então, porque assim, se a gente analisar aqui, conhecendo e compreendendo as leis divinas,
que são as grandes verdades, né? Que ninguém pode ir contra. Nós vamos nos libertando e nos purificando. Afinal, aonde está escrita esta lei de Deus? Os espíritos evoluídos responderam a Kardec na questão 621 do Livro dos Espíritos, na consciência, né? Eles foram bem taxativos. Simples assim, na consciência. Ou seja, nós todos temos gravados em nós essas leis divinas. E hoje o tema central é o amor, né? E não estamos falando, claro, do amor vulgar, do amor comum, mas sim da maior potência que existe no universo. Ellen, boa noite, seja bem-vinda. Então vamos para a nossa harmonização. Eu trouxe um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, só um trechinho mesmo, uma fala pequenininha, sobre a paciência, porque vai entrar no nosso assunto mais lá para frente na live, tá? E então eu vou ler aqui, ó. Sede pacientes. A paciência é também caridade. O que é caridade senão amor em ação, né? Então a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola dada aos pobres é mais fácil, a mais fácil delas, no entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, são os nossos grandes mestres, né? Aqueles que nos fazem pensar, nos fazem refletir e rever as nossas atitudes também. Bem legal essa parte do Evangelho. Então, vamos começar a nossa leitura. Capítulo 5. Você é seu remédio. E, gente, todo capítulo traz uma mensagem. E ele trouxe exatamente a mensagem que eu trouxe na live passada. Então eu vou ler ela, não vou comentar, porque a gente já falou bastante dela na live passada, mas o De Luca trata sobre esse assunto, então tá tudo bem. E é do Dr. Deepak Chopra. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início da doença. Então, nós falamos bastante sobre isso na live passada. Vale a pena, quem não assistiu, assistir ela. Ela tá gravadinha, e se não encontrar, é só me pedir que eu envio para vocês, porque eu tenho salvo elas. Silvia, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, eu vou ler mais um trechinho e vamos comentá-lo. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa e autodesprezo. Em algum momento a gente já sentiu algo assim, né? Uma coisa ou outra, ou às vezes algumas. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam o seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos, em formas de doenças das mais variadas espécies. Então, nós já falamos bastante sobre psicossomática, né, nas duas últimas lives, e ele traz essa conexão entre o estado emocional e a saúde espiritual e física. Então, quem de nós nunca sentiu raiva ou frustração, então, né, quando a gente queria ou esperava que alguma coisa acontecesse de uma forma e ela ou nem se realizou ou acontecia de uma forma totalmente diferente. Isso cria raiva em nós, porque nós ainda estamos num estágio evolutivo aprendendo a amar, aprendendo a ser melhores. Então, raiva, ressentimento, ciúme, tudo aquilo que é negativo que nós sentimos intoxica, sim, o nosso ser. E é de dentro para fora. Vocês vejam que ele fala que vem lá da nossa alma primeiro,
ou seja, lá no perispírito, que nós também já explicamos um pouco sobre ele, né? E acaba que isso vai sobrecarregando o nosso corpo físico, que acaba dando alguma resposta em algum momento da vida. Isso às vezes pode demorar, tem coisas que nós carregamos lá da infância e só chega mais tarde na velhice em forma de algum tipo de doença. E inclusive de outras vidas nós também carregamos, né? Como nós já falamos também, por causa dessa coisa do perispírito que vai gravando tudo, toda a bagagem que nós trazemos conosco de outras vidas está gravado no nosso perispírito, que é um corpo semimaterial, que é como se fosse a liga, o que liga o corpo e a alma aqui, enquanto encarnados. Mas o perispírito, ele continua com o espírito, mesmo depois que a gente desencarna. Só dando um resuminho, né? Então, esse início, ele vai esclarecer que os sentimentos negativos afetam o estado mental e ainda tem impactos diretos no nosso corpo espiritual, que, por sua vez, vai se refletir no corpo físico através de doenças. Falamos também sobre a mente já, né? Que é um fulcro do nosso espírito, certo? Nas outras lives, vale a pena quem não assistiu ali, dar uma olhadinha, que vai construindo esse pensamento dentro de tudo que ele vem falando daqui para frente, né? Aí ele diz ainda, chegou a hora de você experimentar o amor, como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Mude o botão da sintonia. Tati, querida amiga do canal Livros e Espiritismo, seja bem-vinda. Então, assim, de início ele fala do elixir. A gente ouve falar em elixir, mas o que é isso, né? Fui procurar no dicionário: bebida deliciosa, balsâmica, confortadora, usada para curar doenças. Então, o De Luca traz aqui dizendo, use o amor como um doce remédio, né? Porque amor é capaz de curar e restaurar nossas dores, inclusive mais profundas, aquelas que estão ainda gravadas no nosso ser. Aquelas dores que muitas vezes a gente ou não se dá conta porque não consegue ver, tocar, enxergá-las, né? Quantas vezes num impulso despejamos raiva, né, em alguém, em forma de agressividade verbal, por exemplo, em uma fala grosseira, quando alguém pensa diferente de nós, quando alguém tem uma opinião diferente, contraditória daquilo que nós acreditamos. Então, basta sim uma contrariedade e vem à tona tudo aquilo que nós temos lá no nosso instinto, no nosso íntimo. Ele ainda é sobressalente, esse instinto. E ele está lá guardadinho e nem imaginamos muitas vezes, né? Que podemos, meu Deus, como eu posso ter sido tão agressiva na minha fala? Né? Às vezes a gente se pergunta, poxa, não sou assim. Quer dizer, se a gente agiu dessa forma, porque a gente ainda tem esses sentimentos gravados em nós. E alguma situação pode despertá-los, né? O Herculano diz, muitas vezes, ou a maioria das vezes, alguém alguém desagradável e nós damos ou esperava isso de qualquer pessoa, menos dessa pessoa que é muito especial. Daí toca a gente mais profundamente. Sim, quando a gente lida com alguém que ama muito e essa pessoa te contradiz, é mais fácil de acontecer. Por isso que é ali dentro do nosso lar que a gente é mais testado, né? De uma forma mais abrangente, né? Porque lá fora, com os outros, no trabalho, no meio social, a gente consegue usar as nossas máscaras e é natural que seja assim, mas dentro de casa a gente é o que a gente é, né? E acaba que pode
dá alguns problemas em casa, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, e nós vamos falar sobre isso, porque o amor é capaz de tudo, né? A Vandilza chegou aí, boa noite, querida. Mônica também está conosco, boa noite. Jacintro, Suelen, sejam todos bem-vindos. A Cris também entrou aqui, está conosco. Então a gente se dá conta que pode ainda agir de forma agressiva, pode ser verbalmente, não é porque eu não bato em alguém que eu não posso ser agressivo, né? Então minha fala pode estar sendo agressiva em algum momento. Outra situação. Tudo bem, Mônica? Hoje até entrei uns 2 minutinhos antes. Tava com medo, deu uma hora da trovada aqui, até pedra caiu, mas agora acho que tá mais tranquilo. Outra situação, eu falei da agressividade, da raiva, né? Mas também tem uma outra grandeza aí, como é que eu podia dizer? Algo grande da nossa alma que mexe demais com quase todas as pessoas. Que quando a gente vai buscar um tratamento psicológico, acaba aparecendo de alguma forma. Que é a culpa. Quando nós sentimos culpa, às vezes aquela culpa que eu falei antes, que não podemos ver, tocar, que ela está internalizada, e ela vem sendo alimentada por muitas existências, às vezes até não é de hoje. Tem culpas que trazem doenças seríssimas e que vêm de outras existências. Ou essas culpas que vêm da nossa infância, por exemplo. Existe uma criança pode se sentir culpada quando os pais se separam. Quando eu soube disso, eu fiquei muito triste, porque eu me divorciei, né? E eu não imaginava que meu filho estava se sentindo culpado por isso. Então a gente foi, né, tratar, buscou psicólogo, foi compreendendo, trabalhando isso de uma forma mais madura possível. Enfim, então essas pessoas que não buscam conhecer, se autoconhecer, que também foi da live passada, foi muito falado, né, sobre a importância desse autoconhecimento. Essa culpa, por exemplo, ela fica ali corroendo, ela fica ali nos adoecendo pouco a pouco. E existem doenças mentais, existem doenças físicas e as espirituais. Também falamos semana passada, né? Então, a pessoa, ela cresce, ela sai da infância, entra na adolescência, na vida adulta, às vezes chega até na velhice e vai seguindo a vida, mas a culpa ainda está lá, né? Camuflada, lá no nosso mundo íntimo. E o que fazer para reverter isso? Né? Buscar esse autoconhecimento, buscar ajuda se for necessário. E para reverter esse quadro todo, nos diz aqui De Luca que nós precisamos colocar amor em tudo que nós pensamos, amor no que nós falamos, amor no que nós fazemos. Então, hoje nós temos o conhecimento que o amor é um agente poderoso e curador, mas ainda assim tem pessoas que não acreditam no amor, né? Boa noite, Cirlei, querida, seja bem-vinda, saudade de ti. Então, com esse amor nós podemos mudar o quê? A frequência da nossa energia, sintonizando com sentimentos mais elevados, saindo daquela frequência de culpa, de raiva, ressentimento, medo, seja o que for, qualquer sentimento negativo, elevando essa nossa frequência de energia usando o amor. Como é que a gente vai fazer isso? Vivendo o perdão e o auto-perdão, né? Quando a gente começa a ir atrás do nosso autoconhecimento, a gente esbarra com muitos defeitos nossos, as nossas dificuldades, né? E encontramos coisas boas também, o que é ótimo. A gente vai encontrando uma força, poxa, eu superei tal situação, nem acredito que aquilo lá passou, agora eu tô aqui, tô bem. Então a gente vai encontrando as duas situações. Então ele diz que para a gente sair do negativo, precisamos aprender a perdoar, a usar o auto-perdão, a compaixão, tudo que vem
do amor. Porque o amor, ele é a mãe de todas as virtudes, certo? Então, tudo que a gente fizer no bem, a gente vai estar se retroalimentando de coisas boas e aumentando a nossa vibração. Isso é certo. Então, vamos criando, sim, um estado de equilíbrio interior, mantendo-se no bem, criando bem-estar e fazendo isso, assim, se tornar, através do nosso hábito, no bem, no amor, nessa conscientização, uma constante na nossa vida. Então, aos poucos, a gente deixa de cair, de escorregar, a gente deixa de tropeçar tanto, a gente ainda vai tropeçar, claro, e cair, né, ralar o joelho, mas a gente vai levantar cada vez mais forte, daqui a pouco a gente não vai mais cair tão fácil, né, com os nossos erros, com as nossas imperfeições. A Débora entrou aí com a gente. Boa noite, Débora. Nem dei oi para ela, né? Beijo grande, amiga. Ele diz: o amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Olha o que ele está falando aqui da natureza do amor. O que é o amor, né? Num colégio no Rio de Janeiro, eu vi essa semana, fizeram uma pesquisa com alunos do ensino médio, perguntando o que era o amor para eles. Né? A maior parte, mais de 80%, relacionaram o amor ao sexo. André Luiz, o mentor, um dos escritores ali, um dos autores espirituais que trabalhou muito com Chico Xavier, ele trouxe no livro Evolução em Dois Mundos que o instinto sexual é o amor em expansão no tempo. O que quer dizer isso, né? Boa noite, Débora, querida, seja bem-vinda à nossa live. Estamos fazendo aqui, ó, o Médico Jesus, do José Carlos de Luca. O instinto, ele vai se aprimorando sob o comando da razão e do sentimento, né? Do amor. Vai se desenvolvendo através das nossas experiências, através da afetividade. Então, ele vai elevando o ser, que se torna menos animalizado, menos primitivo e mais humanizado, mais evoluído. Então, vivenciar o amor é uma questão de maturidade espiritual, compreender o amor, acreditar no amor. É uma questão de maturidade espiritual, vejam só. Porque o amor, ele vai muito além dos desejos físicos, né? Por isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, o espírito de Lázaro, no item 8, explica um pouco sobre esse sentimento que não é palpável, então não é material, como ele diz, e sim uma força dinâmica que impulsiona e que nutre a vida, né? Então, em resumo, ele nos diz assim, o espírito de Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: o amor é um sentimento por excelência, no qual os instintos e as sensações são fases embrionárias. Quanto mais rapidamente vencermos essas fases, mais cedo compreenderemos e vivenciaremos a lei do amor, que liga todos os seres. Viram que coisa linda? Como nós falamos antes, todas as virtudes são filhas do amor, né? Então, falando dessas virtudes, preparando aqui a live, antes de pensar em trazer na harmonização que eu trouxe ali sobre a paciência, quando eu li sobre isso aqui tudo, eu lembrei da paciência e busquei que Emmanuel, né, eu tenho o livro O Consolador, que é só de perguntas e respostas, é maravilhoso, é como se fosse uma continuação do Livro dos Espíritos, com explicações mais muito atuais,
né? Muito bacana, e ele também divide nos 3 pilares da doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião. E ele fala que a paciência ela é uma exteriorização da alma de quem já realizou muito amor em si próprio. Então, quando a gente encontra uma pessoa paciente é porque ela já trabalhou muito amor nela. Ela entende o que é o auto-amor. Ela sabe que tudo que ela fizer, ela precisa fazer pensando no outro, porque isso já é diretamente trazido para ela em forma de amor também. O amor, ele é o único que você divide e ele cresce muito. Ele nunca se perde. Roselei, boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, temos que aprender muito sobre o auto-amor para poder vivenciar o amor na plenitude. E eu acredito que ele vai trazendo esse assunto aqui pra gente, tá? Sobre o auto-amor. É que eu tô lendo só o capítulo da live, sabe? Eu entro aqui com vocês e eu li só esse capítulo, eu não olho os seguintes, porque o livro que eu estou lendo agora é Os Prazeres da Alma. Então, esse eu dou sequência, né? Agora, esse nosso aqui, para mim, é um estudo, sabe? E nós vamos até o final do ano com ele. Então, assim, a gente lê, fala sobre, esmiuça esse capítulo e pode levar para a semana todas as reflexões. E aquilo que a gente assimila não se perde lá dentro do nosso inconsciente, pode ter certeza. Nanda, querida, boa noite, seja bem-vinda. Sempre é bom te ver aqui ou pessoalmente. Então, sempre vamos transbordar aquilo que nós temos na essência, né? E como antes eu falei, a gente acaba transbordando bem facilmente aonde? No nosso corre do dia a dia, lá com o pessoal do trabalho, dentro da nossa casa, né? Ali a gente mostra aquilo que a gente é, de verdade. A gente transborda o que a gente sente, o que a gente tem no coração. Eu estou acompanhando o capítulo igualzinho à live, escutando e estudando com vocês. Ai, coisa boa, Mônica. E é um treino para nossa ansiedade fazer isso, né? Porque a vontade de pegar e ler ele todinho, né? Ainda mais que é um livro gostoso, fácil de se ler. Mas estudar, ir nas entrelinhas, é outra história. E sempre que vocês tiverem algo para trazer a mais, por favor, podem escrever aí que eu vou lendo, a gente vai conversando. E é assim que a gente faz as trocas e estuda e aprende mais, né? Uns com os outros. Tu vê, de uma frase, olha tudo que a gente foi buscar, né? Seguindo, sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. José também disse que está lendo e estudando. Como é bom. Quando eu li isso, eu lembrei, não sei se foi semana passada que eu vi, acho que foi até no Instagram, de uma moça que adotou um gatinho. Só que esse gatinho, ele estava com câncer. E o veterinário, onde ela pegou esse gatinho para adotar, ele disse, olha, ele deve ter algumas semanas, quem sabe um mês de vida. E ela quis ficar com ele mesmo assim, porque ela pensou, eu vou dar para ele todo o meu amor, uma vida boa até esses últimos dias da vidinha dele, daquele gatinho. E dela mostrou o dia a dia dela com ele e tal. E no final ela conta que ela já estava 1 ano com o gato. E ele estava muito bem. Vejam só o que o amor é capaz, né? O que aconteceu ali? Amor.
Quando a gente sente o amor, essa vibração é uma potência muito grande. Se nós acreditamos no amor, nós somos capazes de muita coisa, né? Então, o amor vibra no nosso mundo interior, na mais alta frequência. Podem estar certos. Afasta doenças, restabelece saúde. Precisamos acreditar nesse amor. Só o amor transforma, diz a Rosilei. Só o amor transforma. Frase perfeita, Rose. Então, nós precisamos tentar compreender esse sentimento, né? Aceitar o amor na nossa vida. Ter certeza que nós somos amados por Deus, nosso Pai, o Criador de tudo que existe. É amor. Ter amor é bom. Imagina receber tanto amor. Esse gatinho acreditou no amor recebido, né? E assim, quantas histórias de amor não existem e que não são compartilhadas? Deveria, né? Deveria. Isso nos traz mais esperança, fé, alento. É ou não é? Vamos continuar mais um trechinho. Se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar. Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. O médico Jesus deseja sim curá-lo para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. E era isso que Jesus fazia, né? Sempre ele curava as pessoas doentes do corpo e da alma. Então foram cegos, paralíticos, pessoas mudas, obsediados por espíritos impuros, como eles diziam, né? Espíritos malévolos. Mas ele curava e ele simplesmente ia embora? Não, né? Ele olhava no olho da pessoa e ele dizia: não peques mais, vá e não peques mais. Convidava para segui-lo. A tua fé te curou. Ele dava autonomia para a pessoa. A tua fé te curou. Olha o que Jesus fazia. Então, todas aquelas pessoas que Jesus curou, claro que elas já desencarnaram, né? Mas e o espírito delas? Se modificou? Se melhorou? Então, essa é a verdadeira cura, a transformação que a Rose nos falou, né? A transformação que o amor pode realizar em cada um de nós, que vai trazer a nossa salvação, a nossa evolução, a nossa melhoria. Javerte, boa noite. A Tati tinha caído, levou um tombo, mas voltou. A Leninha chegou aí com a gente. Boa noite, Leninha. Seja bem-vinda. Vamos ler mais um trecho. Creia que você mesmo é seu remédio ou seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. Então, a cura está em nós, certo? Temos responsabilidade sobre a nossa vida e temos responsabilidade sobre essa nossa capacidade de transformação, de acionar aquele botão que ele falou, mude o botão de sintonia para o positivismo, positividade, coisas boas. Não é enterrar a cabeça no chão e não ver o que está acontecendo. Eu sempre falo isso. Ter o pé no chão, saber que vai enfrentar situações difíceis, mas que podemos ser positivos. Podemos ver o lado bom que aquilo tem para nos ensinar, mesmo quando é ruim. E também foi uma live aqui
num capítulo desse livro, se eu não me engano, foi a 3ª live. Foi bem interessante, mostrando que a gente pode ser luz mesmo passando por situações difíceis, né? A cada dia nós temos oportunidades de refazimento, melhoramento. Então, o que nós estamos escolhendo para nós? O elixir do amor, aquele remédio que conforta, que é docinho, ou o veneno que intoxica, né? Quais os nossos pensamentos? O que a gente anda falando, ouvindo? O que a gente faz? Né? Quais são nossas escolhas? Melhor é escolher o amor, né, gente? Porque ali nós temos todo o potencial da plenitude. Com ele nós podemos atingir o florescimento pessoal, desenvolver o nosso ser, de todas as formas. Então, ver desabrochar em nós todas essas virtudes que vêm com esse sentimento divino por excelência, porque o amor está em nós. E quanto a isso, o amor está em nós, nesse mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que eu li antes para vocês, no item 9 agora, o Espírito de Fenelon diz assim: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, desde que fomos criados simples e ignorantes, sem o conhecimento, até quando nós nos tornarmos puros, nós temos essa centelha do amor divina em nós. Vamos olhar numa única vida, desde aquela pessoa cruel, que a gente não consegue acreditar que ela possa ter essa centelha divina nela, ela tem. Os espíritos evoluídos trouxeram isso pra gente. Ela precisa florescer, ela precisa desabrochar, brotar, começar lá de baixo, precisa brotar primeiro para poder desabrochar e então florir, né? Pode levar vidas e vidas, mas essa pessoa também vai conseguir. E nós já fomos, quem sabe, assim lá atrás. 99,9% que sim, hein? Já fizemos coisas que não acreditaríamos se alguém nos contasse. Então é melhor nem olhar muito o que foi. Por isso que os espíritos sempre nos ensinam a olhar para frente, né? Usar o passado como referência para aprendermos com os erros. Mas é o hoje, o mais importante é o presente, a dádiva divina, para construir o nosso futuro melhor. O José diz: eu escolho sempre o bem, ser bom para com todos. Como é importante, né, José? E como faz bem fazer o bem, não é? A Lu chegou lá da L Vitamina, seja bem-vinda, Lu. A Débora entrou aí com a gente também, boa noite. Então, ter a consciência de que o amor de Deus está em nós, saber disso traz o que é autoconfiança, traz empoderamento, coragem para a gente seguir em frente. E Jesus, meus amigos, não falava por falar, ele não jogava palavras assim ao vento, ele soube aproveitar cada segundo daqueles anos que ele pregou aqui para nós, seus ensinamentos. Ele não usava palavras sem propósito, né? E ele falou: vós sois deuses, somos co-criadores com Cristo, podemos ser como ferramentas úteis para Deus, fazendo o bem, fazer o bem. Depois ele vai falar sobre brilhar a vossa luz. Vamos lá. A cura é o processo do regressar ao seu estado natural, a sua essência divina, na qual o amor e a alegria representam o seu jeito saudável de viver. É como um regressar à infância. Então, aí, ó, deixe a sua luz brilhar. Jesus falou, vamos deixar ela brilhar numa frequência positiva, alta, boa. Isso é uma escolha que a gente faz. Sabemos que tem pessoas que sofrem com a doença da depressão e que é difícil sem ajuda. Estamos falando aqui das pessoas que conseguem fazer esse movimento
né? E quem tem um problema sério como a depressão precisa ser auxiliada, porque ela também vai conseguir. Precisamos ter essa certeza, saber que o amor cura, que o amor é poderoso, então nós podemos auxiliar. E se não estamos próximos de alguém assim e precisamos, queremos ajudar, oremos, mandemos o nosso amor com toda a nossa força do coração, chegará até na pessoa. A gente vê resultados o tempo todo, assim. Lá no centro espírita, né? Eu falo por causa dos atendimentos, da transformação que a gente vê nas pessoas. Então, é uma escolha e mesmo que não seja um problema tão sério como a doença da depressão, às vezes tem problemas que nos tiram do eixo, né? E a gente pode dizer, mas eu tô passando por muitos problemas, eu tô desanimado. Aí, para não ser repetitiva aqui, eu vou pedir também para assistirem a live 3, que a gente falou bastante disso lá também, viu? Então, é aquela história de construir um caminho de luz mesmo diante das dificuldades. Lá na live 13 a gente falou bastante sobre isso e é bem legal porque vai dando despertamentos na nossa mente, para que a gente ganhe força, até com o exemplo de outras pessoas que passaram por situações assim, né? O Herculano está dizendo, todos nós temos mais qualidades e defeitos, temos só o amor, a humildade e a caridade nos renova diariamente. Sim, agora entendi. Todos temos qualidades, todos temos defeitos, mas o que importa é que a gente aprenda com a humildade a fazer o bem, que daí a gente não humilha ninguém, a gente faz com um coração cheio de amor, sem querer ostentar, mostrar que está fazendo, né? E é esse amor que vai trazer essa renovação diária que o Herculano está trazendo aqui pra gente também na sua fala. Muito obrigada, viu, Herculano? Muito obrigada. Vamos continuar, porque ele tem bastante assunto aqui. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual, mediante a assimilação do brilho em vossa luz. Creia que você é a luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. Alguém aqui já fez fisioterapia? Sabe que é pela repetição, né? A gente fica fazendo os mesmos exercícios para tratar algo. Eu tive uma doença muito séria no meu ombro. Olha o nome, capsulite adesiva. Nunca tinha ouvido falar na minha vida. Se chama assim, o nome vulgar é ombro congelado. Gente do céu, já tive bursite. Bursite é o terror, dói. Mas esse ombro congelado, vocês não têm noção. Eu acordava chorando à noite. E eu tive que fazer fisioterapia. Então, eu fiz durante 9 meses, todas as manhãs, né? E aqui está falando dessa fisioterapia, como que a gente faz para o corpo. Precisamos também exercitar, como que fisioterapicamente, o nosso espírito. Porque é assim que nós vamos aprender e vivenciar todas as nossas potencialidades. Elas não vão aparecer como mágica. Nós vamos desenvolver. A cada situação difícil que a gente enfrenta, nós estamos crescendo, desenvolvendo algo de bom em nós também. Se a gente souber aproveitar, buscar compreender o porquê que está passando por aquilo. Não quero que isso se repita. O que eu preciso buscar dentro de mim para que essa doença não volte? Rosana, querida, boa noite, seja bem-vinda. Daniela também aqui com a gente, boa noite.
Então, o ser humano, ele aprende por repetição. Isso é certo, a gente sabe, né? Como criamos os hábitos, por exemplo, pela repetição deles. Né? Como vou conquistar uma virtude da paciência, que nós falamos já bastante? Treinando a paciência. Como eu vou aprender a amar? Amando. É assim que acontece. E ele diz, creia que você é a luz de Deus, aquela centelha divina que há em cada um de nós, que nós falamos. Essa centelha divina, ela busca naturalmente a fonte maior de onde nós viemos. Por isso, lá no início, Deepak Chopra fala que quando nós estamos em algum estado de desequilíbrio, todas as nossas células procuram corrigir isso. Essa nossa chama divina, nossa essência, buscando Deus. Buscando Deus, que significa a perfeição. Nós queremos alcançar a plenitude. Essa é a busca de cada um de nós, a felicidade. A Débora dizendo aqui, depois da dor vem a cura. Graças a Deus. Passei 2 anos que foram terríveis mesmo, meu Deus. Não gosto nem de lembrar. José diz, ainda bem que eu tenho paciência. Porque tem que ir lá no centro, fazer a fisioterapia. Eu também. Levava a filha para o colégio, ia direto para a fisio toda manhã. E era frio do inverno, aqui nós passamos muito frio no inverno, no sul do Brasil. A Débora diz, se ficarmos estagnados, nada acontece. Se a gente fica sentado, né, na nossa zona de conforto, nada acontece. E a vida vai passando e a gente precisa de outras oportunidades. Ou seja, outras experiências, outras reencarnações. E uma hora a gente também vai conseguir dar o passo. Né? Mas que seja agora, aproveitar cada momento, cada oportunidade. Deixa eu me ver aqui. Então, nós temos tudo o que precisamos aqui dentro para ser felizes e saudáveis. Está tudo aqui dentro de nós. Não está fora, não está nos outros, nas situações, nas coisas materiais. Está aqui dentro. É ou não é? Crer que nós somos essa luz de Deus implica em aceitar essa divindade interior em nós. Se eu acredito que eu sou essa luz, Jesus falou, brilhe vossa luz. Ele sabia que nós temos essa chama divina, que é Deus em nós, né? Então, a partir dessa aceitação, tudo em nós vai promover naturalmente o bem-estar físico, mental e espiritual, num processo crescente, claro, passo a passo, de aprimoramento, de aperfeiçoamento. Por isso é tão importante procurar não estagnar. Vai acontecer, mas que a gente perceba logo e já comece a dar o próximo passo, para não ficar ali parado, estagnado. Porque o que o nosso espírito, em essência, quer é evoluir, é crescer, é chegar à perfeição. A Nana entrou aqui com a gente e diz, e toda dor vem para curar. A dor vem porque nos permitimos. Opa, uma ligação aqui. A dor vem porque nos permitimos, faz parte da nossa evolução. Isso, até nas lives anteriores falou bastante sobre isso também, se eu não me engano, foi na segunda. E a Nana diz, como falo, somos luz e sombras, basta deixar a nossa luz ser maior, somos um ser iluminado por essência. Ah, que legal, muito bonito. É isso mesmo. Tá quase terminando aqui, vamos lá. A doença surgiu porque em algum momento, agora vem o que a Naná falou. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu o seu caminho. A luz e sombra, né, que a Naná falou. Então, sempre que nós nos desajustamos, quando nós nos afastamos
da essência, que é divina, criamos as doenças. Isso é certo. E nós ainda vamos fazendo isso. Até aprender que não vale a pena, né? Não vale a pena alimentar a sombra. Vale a pena lutar, olhar para frente, seguir firme. Não estou dando conta, pede ajuda. Hoje em dia tem tantas opções. Na outra live eu falei CVV, ligue 188, o atendimento é gratuito. Conversa 24 horas, eles estão lá, pessoas capacitadas para isso. Eles são treinados, eu sei porque eu fiz o treinamento. É lindo, é maravilhoso. Os centros espíritas, com os atendimentos fraternos, com os tratamentos espirituais. Nós temos o CAPS pelo SUS, né, que tem os profissionais da área de saúde gratuitos. Temos opções. Não precisamos ter vergonha de precisar de ajuda, né? Nós precisamos uns dos outros. A Muri diz, a dor é um remédio para quando insistimos a seguir pelos caminhos que não são do amor. É isso, quando nós nos afastamos da essência. É uma correção de rota, diz a Muri. Olha aí, ó, todas as nossas células trabalhando para que haja essa correção de rota, de caminho, para que a gente pare de andar torto, fazer tanta curva desnecessária, subir, descer. Vamos alinhar a rota e seguir em frente, né? É um lindo aprendizado que traz esse livro, maravilhoso mesmo, Vandilza, muito bom. A Débora também diz, ou quando quiser conversar, estou à disposição, adoro conversar e ouvir. E ela me ouviu muito, Débora, durante a enchente, eu fiquei muito triste aqui, me sentindo impotente, sem poder fazer nada, não tinha como auxiliar, não tinha como fazer as coisas, devido até aos meus problemas de saúde, e ela me ajudou muito. Débora, querida, um anjo. Vou mandar coração para Débora. Muito obrigada sempre, viu, Débora? Tanto carinho. E finalizando, esse finalzinho aqui é como se fosse um resuminho, achei bem legal. A enfermidade é um quarto escuro, diz o De Luca. Põe a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida e assim logo mais a luz da saúde brilhará em você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Que coisa mais linda, né? É um chamado aí para que a gente reavive a nossa chama interior, né? Renovando esse nosso compromisso com a vida de forma positiva, porque tem momentos que a gente desanima, e se a gente desanimar diante de decepções, de situações desafiadoras, tudo bem. Depois dessa mensagem aqui, cheia de encorajamento, é o momento da gente recuperar o entusiasmo e seguir em frente, né? Sabendo que tendo fé em Deus e essa autoconfiança que nós precisamos buscar, através da reforma íntima, nós conseguimos conquistar a autoconfiança. Eu trabalhei muito ano passado a autoconfiança em mim. É muito valioso, viu? A gente recupera, assim, a luz da nossa saúde. Lembram que eu falei na live passada que o nosso espírito, esse espírito puro, essa essência nossa, ele é saudável. Ele é a própria cura, por isso que nós temos a cura em nós. Então vamos incorporar aí na nossa alma o perfume do amor, que é essa potência que vai nos ajudar a evoluir, a nos curar. Deixa eu ver, tem
A Nana diz, somos todos um, fazemos parte dessa natureza viva criada por Deus. Caminharmos com fé no coração, amor na essência, Jesus no comando. Nosso mestre divino, né? A Vandilza diz que gostaria de conversar, receber instruções. Ela tá assim, o filho, né, que tá passando por obsessão. Ela já até conversou com a gente um pouco na última live. Às vezes as pessoas só precisam de um pouco de atenção, é verdade. Ó, a Naná também já está se colocando à disposição. Precisando de um ombro amigo, é só chamar. Ela também atende, ó, ela trabalha com atendimento fraterno. Então ela vai saber também ouvir. José também se colocando à disposição. Ai, como é bom, né? A gente vai criando essa rede de apoio, que eu sempre falo, é tão importante a gente ter uma rede de apoio. E a Débora coloca aquela mensagem linda que ela sempre traz: seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer o que não consigo fazer sozinha. É perfeita essa frase. Circulando também o que eu posso ajudar, se colocando à disposição. E terminamos mais uma live, meus amigos. Bem, nosso tempo certinho, né? Já vai dar 9 horas. Quero agradecer de novo a presença de cada um de vocês. Essa troca é amor, com certeza. É tão bom a gente poder fazer essas trocas com carinho, como a gente faz aqui, né? E tem uma coisa que eu gosto muito, é de quando eu encontro alguém, chamar meu irmão, minha irmã. É um sentimento tão puro, né? Alguns podem estranhar, mas para quem a gente se sente já confortável fazer isso, é maravilhoso. É na fala que também se declara amor, né? No olhar. Então vamos incorporar isso tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, o amor, o perfume do amor, para que a gente possa também soltar essa fragrância por onde a gente passar. Uma grande família cósmica, exatamente, Hamilton. Somos todos uma grande família. Tainá entrou agora aqui no finalzinho, Tainá. Estamos indo para a nossa oração. Quem tiver a sua água, né? Sempre lembrando que os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, pode trazer aquele remedinho de cada um de nós precisa. Então, quem se sentir à vontade, feche os olhos. Pode imaginar, visualizar nosso Mestre Jesus olhando para nós com aquele olhar tão doce. Quando a gente faz isso, Ele já está conosco. Jesus é potência de amor grandiosa. E Ele chega até nós com amor, com carinho, com atenção. Nós nunca estamos sós. Basta pensar nesse grande Mestre que passou por aqui, esteve aqui na Terra, por nós. Ele é a nossa salvação nesse sentido. Ele trouxe os seus ensinamentos, porque Ele é o caminho, mas o caminhar é nosso. Então, visualizando nosso Mestre Jesus, agradecemos a Deus, sempre, acima de tudo, Pai, Criador de tudo que há. Obrigado, Senhor, pela vida, por tudo que somos, que temos, tudo ao nosso redor. Muito obrigada. Agradecemos por esse momento de aprendizado, pelas oportunidades que temos de fazer essas trocas, de lermos um bom livro. Agradecer sempre aos nossos anjos da guarda, os mentores espirituais que olham por nós tão carinhosamente, com tanta paciência, nos olham com tanto carinho. Viajemos agora através da nossa casa, em cada cantinho da nossa casa,
fazendo uma limpeza, pedindo ao nosso anjo da guarda que nos acompanhe mentalmente, faça a limpeza em cada cantinho, com uma luz brilhante, dourada, trazendo limpeza e proteção, cura. E que essa luz se expanda através das paredes da nossa casa, possam chegar longe, até os corações necessitados desse nosso mundo, tão necessitado de atenção, carinho, de um bom ouvido, de um ombro amigo. Que essa energia que nós emanamos agora chegue em pessoas que nem conhecemos, mas que estão precisando desse amor, desse afeto, que sintam, não precisam compreender, mas que sintam sendo consoladas, sintam um calorzinho de amor, um abraço fraternal em forma de energia de amor. E assim encerramos essa nossa live com o coração cheio de gratidão. Muito obrigado por tudo, Senhor, e que assim seja. Graças a Deus. Queridos amigos, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês, que Jesus nos envolva na sua paz, que tenhamos uma noite refazedora. Até quarta-feira que vem. Beijão, até mais. Tchau, tchau.